A endometriose é uma doença que atinge hoje mais de 7 milhões de mulheres no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Vamos conversar agora sobre esse assunto com a ginecologista Jocarla Góes. Jocarla, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite por estar aqui falando sobre esse tema tão importante, para a saúde feminina. Eu queria começar pedindo para você definir o que é a endometriose e falando também dos sintomas da doença. Certo. A endometriose ela é caracterizada pela presença de tecido endometrial em uma localização ectópica, ou seja, o endométrio é aquela parte mais interna do útero que descama para a gente poder menstruar, lá onde se implanta o embriãozinho quando a gente está grávida. Então, quando tem partes desse endométrio fora da cavidade endometrial, fora do útero, aí se classifica como endometriose, Geralmente, as pacientes que têm essa doença, elas podem ser assintomáticas nas fases mais iniciais, só que as 6 principais queixas são principalmente uma dismenorreia progressiva, ou seja, as pacientes elas têm uma cólica muito intensa no período menstrual, que a cada menstruação ela tende a piorar. Ela também se queixa de dor pélvica crônica, uma dispareunia de profundidade, quando a paciente ela tem uma relação sexual, ela sente dor na profundidade, Também outra queixa frequente é a infertilidade, tentam engravidar e não conseguem. E também alterações urinárias e intestinais no período menstrual. Principalmente as alterações intestinais podem se caracterizar como constipação intestinal, então diarreia, dor abdominal, ou então flatulências, enfim. Geralmente são essas queixas mais frequentes. Como é que se tem o diagnóstico da endometriose? Qual o exame? Certo. O diagnóstico se dá através da anamnese, do quadro clínico da paciente, do exame físico. O ginecologista deve fazer um toque vaginal, a fim de investigar se tem espessamento lá no fundo do saco de Douglas, nos anexos, nódulos, e podemos complementar com os exames de imagem. O exame de imagem seria a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Mas sabemos que a ultrassonografia ela é um exame operador dependente, então sempre deve ser feito com um profissional capacitado, especialista nessa área de endometriose. E muitas vezes nós complementamos com a ressonância magnética da pelve, principalmente quando vamos fazer um tratamento cirúrgico, porque dá para a gente avaliar melhor o grau de extensão dessa lesão, se tem acometimento intestinal, para a gente poder fazer a programação do tratamento específico. E o método padrão ouro seria a laparoscopia, que ela serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento, onde vamos fazer a ressecção dessas lesões e todo o material tirado durante a cirurgia vai ser encaminhado para a biópsia, onde vai dar o diagnóstico definitivo. E o que causa a doença? Não existe uma causa específica, existem algumas teorias que tentam explicar como que acontece essa afecção. Existem 5 teorias mais estudadas. São a teoria principal, seria a teoria da menstruação retrógrada, que a nossa menstruação normal acontece a descamação do endométrio, e o sangramento ele tem de se exteriorizar pela vagina. Na teoria da menstruação retrógrada, esse sangramento ele tende pelo endométrio, vai pelas tubas uterinas e cai na cavidade pélvica. Esse sangramento ele possui algumas células vivas que, através do estímulo hormonal, vai fazer com que se implante em outras áreas que não sejam o útero, e aí forma a endometriose. Essa é a teoria mais aceita. Temos também a teoria da metaplasia celômica, que consiste em quê? Ela fala que o epitélio celômico, lá na fase embrionária, ainda na gestação, esse epitélio ele tende a se diferenciar nas formas mais tardias na fase reprodutiva da mulher e pelo estímulo também hormonal ele vai se implantar em outros órgãos, em outras partes. Temos a teoria mista, que englobaria essas duas teorias, tanto da metaplasia celômica quanto da menstruação retrógrada. Temos ainda a teoria imunológica, que dizem que alterações imunológicas podem predispor ao desenvolvimento da doença, e a teoria de implantação, que algumas cirurgias, por exemplo, a cesariana, pode haver, por conta da manipulação endometrial, esse endométrio ele pode se implantar em outras partes também. Então, geralmente, são essas 5 teorias. E existem alguns fatores de riscos que podem predispor ao surgimento da doença. Por exemplo, tem uma carga genética, aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau, mãe, irmã, filha, que têm endometriose, têm uma predisposição maior a ter a doença. Fatores que geram um ambiente hiperestrogênico, por exemplo, aquelas pacientes que tiveram uma menarca precoce, que menstruaram muito mais nova, elas têm uma tendência maior de ter essa doença.
nulíparas que nunca engravidaram, que tiveram uma gestação mais tardia, pacientes mulheres, né, que têm uma vida mais sedentária, porque a gente sabe que a questão da atividade física ela é um fator protetor, né, por conta das endorfinas, que vão diminuir o efeito inflamatório, né, diminuindo também as dores da doença. E o tratamento para endometriose? Tem cura a doença? Cura tem, mas cura a gente fala quando a gente trata uma doença e não tem mais riscos dela voltar. Existe risco de recidiva, mas nós podemos tratar. O tratamento, geralmente, ele pode ser clínico ou cirúrgico, a depender de cada caso, né? Temos que individualizar cada paciente. O tratamento clínico consiste... porque essa doença, ela é estrogênio dependente. Então, tudo vai acontecer a partir na fase reprodutiva da mulher, desde a menarca, quando ela inicia a menstruação, até a menopausa. Então, crianças e idosos não têm a doença, estão só nesse período. Então, o tratamento vai consistir no bloqueio hormonal ovariano. A gente vai tentar bloquear esse estrogênio, fazendo com que cesse a menstruação, levar essa paciente a ter uma menorreia, né? Porque a gente tem que parar também o sangramento desses focos, desses implantes endometrióticos fora da cavidade endometrial, para evitar que aumente, né, se prolifere a doença que já está acometida no local e forme outros focos. Então, como é que a gente faz? Tratamento clínico. Pode ser com anticoncepcionais orais combinados, com pílulas de progestagênios, que pode ser por via oral, né? Também podemos dispor do dispositivo intrauterino, que seria o DIU de progesterona, que seria o Mirena. Temos os implantes subdérmicos, também de progesterona. Dispomos também do Genogest, de outras medicações como análogos de GnRH, gestrinona, enfim. E como que a gente sabe se a gente faz tratamento clínico ou cirúrgico? Vai depender do estagiamento, né, dessa doença, porque ela pode ser classificada em estágio 1 ou estágio 4, dependendo do tipo de lesão, do grau de profundidade dessas lesões, da gravidade das aderências, enfim. Então, existem alguns casos que a gente já pode entrar com tratamento cirúrgico também. Seriam os casos daquelas pacientes que a gente tende a fazer um tratamento durante um ano, clínico, né, medicamentoso, e não temos sucesso. Aquelas pacientes que têm uma infertilidade sem causa específica, também já podemos entrar diretamente com o tratamento cirúrgico. E aqueles graus mais avançados mesmo, que já tem uma doença mais profunda, cometendo o intestino, com um quadro clínico mais exuberante, podemos dispor da cirurgia, que seria a laparoscopia. Existe risco da endometriose evoluir para um câncer, por exemplo? Existe nos casos da endometriose ovariana, quando temos endometrioma ovariano, que na literatura relata que tem um aumento, uma probabilidade maior de ter um câncer de ovário, mas nos casos de endometriose no ovário. Se for endometriose que acometendo outros órgãos, não existe relato na literatura. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelas informações e orientações. Agradeço. No próximo bloco, você confere o recadastramento de telefones pré-pagos no Maranhão. É já já. E também uma senhora de 87 anos que encontra na arte o caminho para a lucidez e a vitalidade. Até já.